Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Vai desculpando novamente o problema que tivemos aqui com o computador. E eu vou compartilhar a tela aqui com o livro de vocês. Hoje eu não estou conseguindo abrir o site com que eu faço as aulas, mas eu vou dar aula diretamente pelo livro. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Sim. Pronto. Sim. Pessoal, o nosso assunto de hoje é aqui a seção 2.2. O que é que essa seção estuda aqui? A relação entre tensão e deformação. Então, assim, na disciplina resistência dos materiais, que o próprio nome já diz, a gente vai estudar o que é ocasionado nos materiais quando se aplica uma força. Né? Então, cada material tem a sua resistência, cada material tem a sua característica. Então, a mesma força aplicada em materiais diferentes, você vai ocasionar deformações diferentes. Né? E é isso que a gente vai analisar. Tem como dar um zoom? Tem. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Acho que assim fica melhor, né? Então, assim, pessoal, quanto maior for a carga aplicada num material, aqui a gente tem uma tabela aqui que diz os dados de ensaio de tração no material. Então, você imagina um material e você vai tracionar ele. Então, assim, quanto maior essa carga, maior será a deformação. Né? Então, esse símbolo aqui, esse delta, ele significa a deformação. A deformação do material em relação a uma carga em cima dele. Então, vamos analisar aqui o que é que diz no livro. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom. Então, aqui, pessoal, a deformação de um material, ela é representada pela letra grega, essa delta aqui. Então, esse delta significa a deformação de um material. Né? Então, aqui, vamos só seguir aqui o livro, me acompanha, por gentileza. Então, a figura 2.13 representa uma barra BC, essa barra aqui, que sofre um carregamento axial P aplicado em uma área A. Ou seja, é aplicada uma força P de tração sobre uma área. Né? Então, toda vez que a gente aplica uma força sobre uma área, a gente gera uma tensão. Não é? Ocorrendo assim uma alteração no comprimento original da barra, caracterizado pela deformação delta. Ou seja, a barra inicialmente estava com esse comprimento e após aplicarmos a força, ela aumenta de comprimento, ela tem uma variação de comprimento. Logicamente, pessoal, essa deformação ela é mínima. Então, na maioria das vezes, imperceptível, a depender do material. Então, o que é que acontece? Essa deformação, ela sempre vai ocorrer, viu? Mas ela nem sempre ela é perceptível, né? Então, aqui, a mesma deformação ocorre para a barra BC, BC', essa daqui, que no caso ela muda só a área. No caso, você tem duas vezes a área, né, da primeira e duas vezes a carga. De qualquer forma, você tem aqui a mesma deformação. Então, toda vez que aplicarmos uma força numa determinada barra, num determinado material, ele vai gerar uma deformação. Mas o que é que acontece? Essa deformação, ela muitas vezes ela não é visível. E aqui está. A razão da deformação pelo comprimento da barra é denominada de deformação específica normal, que é dada por essa fórmula. Ou seja, essa deformação específica normal, ela simplesmente é a divisão desse delta aqui pelo L. Então, ela é a divisão, ela é a relação entre a deformação com o comprimento original. Viu? Então, lembre-se sempre dessa fórmula aqui. Quem estiver anotando, pode anotar. Está aqui, ó, deformação específica normal de um material é dado pela deformação dividido pelo comprimento inicial. Passei demais.
Pessoal, como é que é calculado essa deformação? Existe uma máquina, pessoal, que essa máquina aqui é uma máquina de ensaio de tração e compressão. O que é que acontece? Quando você coloca um material aqui, você tem uma trava, aqui tem a travessa superior móvel, e você tem aqui o corpo de prova para o ensaio de tração. É o material em si. Né? Aqui você tem um mostrador de carga, e aqui você tem um motor e controles de carga. Então imagine essa peça aqui, essa peça que eu estou indicando aqui com o mouse, ela está aqui, ela está em pé aqui. Então, como é que é calculada essa deformação? A princípio, são representados dois pontos iniciais na barra. Então, você coloca um ponto aqui e outro aqui. Isso pode ser barra, pode ser uma peça de concreto, pode ser o que for. O material que você for colocar aqui, você coloca os dois pontos iniciais. E você mede esse comprimento inicial, essa distância entre esses dois pontos. Né? Aqui você tem um diâmetro aqui de 13 milímetros dessa barra. Mas o que é que acontece? Você tem a marcação, você tem essa marcação. Você tem que colocar aqui no meio da peça. Então, você pega aqui de forma igual, simétrica para os dois lados, e você pega em relação ao meio da peça essa distância. Então, o que é que acontece? À medida que você coloca essa peça aqui, você vai aumentando a carga de tração. Então, ou seja, à medida que você for aumentar a carga de tração, esses dois pontos eles vão se distanciar, porque vai haver uma deformação na peça. Não é? Então, como é que ele chega naquela tabela, essa primeira tabela aqui? Através daquela máquina. Ou seja, ele aplicou 20 newtons, ele deformou 0,0125 milímetros. Ele aplicou 40 newtons, ele já deformou mais. Então, ele aplica 60 newtons. Então, há uma constância, né? Aqui ele aplicou de 20 em 20, né? De 0 para 20, para 40, para 60, para 80. E o que é que acontece? À medida que vai aumentando a carga de tração, vai aumentar a deformação. E com isso você pode fazer essa tabela. Né? Então, as deformações dos materiais, elas são ensaiadas, elas são feitas em laboratórios. Né? Então, cada material ele vai ter um tipo de deformação. Então, é isso que acontece. E a deformação, como eu mostrei aqui, ela é medida através dessa máquina. Então, é marcado, primeiramente, esses dois pontos, e à medida que vai aplicando as cargas, aqui você gira, você aumenta a carga atuante, você vai aumentar também a deformação na peça. Então, aqui, essa fórmula, deformação é igual a L menos L0. Quem é L? L é o comprimento depois de aplicada a força. E L0 é o comprimento inicial. Então, a deformação nada mais é do que o comprimento final, o comprimento entre esses dois pontos final, menos o inicial. Então, aqui, nós temos sempre aquela fórmula, né, que tensão é igual a força sobre área. E aqui nós temos a deformação específica, que é a deformação que foi encontrada na peça dividido pelo comprimento inicial. Pessoal, mas o que é que acontece? Nós temos praticamente dois tipos de materiais, dois grupos de materiais, melhor dizendo, que são os materiais dúcteis e os frágeis. Então, o que é que acontece? Os materiais dúcteis podem sofrer grandes deformações antes de se romper. Ou seja, um material dúctil, ele vai estar aqui nessa máquina, ele vai sofrer uma grande deformação e só depois ele se rompe. Então, o que é que acontece? Já um material frágil, ele é o contrário. Então, ele quase que ele não vai sofrer deformação. À medida que for aplicada a carga, assim que aumentar a carga, ele já rompe. Então, essa é a grande diferença entre materiais dúcteis e frágeis. Então, os materiais dúcteis podem sofrer grandes deformações antes de se romper. Exemplos desse tipo de material são o aço estrutural e quaisquer outros materiais, metais. Para o ensaio de tração, o corpo de prova de um material dúctil é submetido a um carregamento crescente,
apresentando um aumento proporcional em seu comprimento. Né? Como eu falei naquela tabela, é submetido a um carregamento crescente. Ou seja, quando você aumenta o carregamento, obviamente vai aumentar proporcionalmente o seu comprimento, né? E dali surge aquela tabela que nós achamos. Com isso, tem-se uma reta no início do diagrama com um coeficiente angular elevado, conforme mostra a figura 2.15, até a tensão de escoamento. A partir desse ponto, o material escoa, ou seja, sofre uma grande deformação com o aumento da carga. O que é isso? Né? Então, nós temos esse gráfico que diz a tensão está no eixo vertical e nós temos a deformação no eixo horizontal. Então, aqui está a tensão e aqui está a deformação. O que é que acontece? Essa tensão ela é controlada por nós, ela é controlada por quem está operando a máquina. Então, a pessoa vai aumentando, você vai aumentando a tensão aplicada na peça e você tem a característica de cada material em relação à deformação. Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico de tensão-deformação de um material dúctil. Ou seja, como eu falei anteriormente, o material dúctil é um material que ele deforma muito antes de se romper. Então, o que é que acontece com os materiais dúcteis, como o aço, por exemplo? Inicialmente, você vai aumentando a tensão, até chegar numa tensão chamada tensão de escoamento. Nesse momento que você está aumentando a tensão, o material quase que não deforma. A deformação dele é mínima, como você vê no gráfico. Você está aumentando a tensão e ele quase que não deforma. Porém, ele chega numa certa tensão, chamada tensão de escoamento, no qual, a partir daí, ele começa a deformar muito. Então, ou seja, a partir daí, com um leve aumento de tensão, o material já começa a deformar muito. Então, é isso que o gráfico está dizendo. Né? Então, logo no início, você vê que o gráfico, que o material ele não deforma muito, ele aumentou a tensão, porém ele não andou quase nada aqui na deformação. Então, quando chega na tensão de escoamento, o material, ele aumentando de forma leve a tensão aplicada, vai gerar uma grande deformação. Então, essa tensão é uma tensão específica dos materiais do tipo de aço, nos quais, a partir dessa tensão de escoamento, você percebe que o material deforma mais. Então, o que é que acontece? Ele vai deformar, até chegar no auge da curva, que é chamado de tensão última. Tensão última. Então, é a última tensão que a peça pode receber. A partir dessa tensão última, a peça ela vai diminuir a área. Então, o que é que vai acontecer com ela? Deixa eu ver se tem aqui. A partir dessa tensão última, a peça ela vai diminuir a área. Vai acontecer um fenômeno chamado estricção na peça. Então, ela vai diminuir a área e ela logo vai romper. Então, o que é que acontece? Como ela vai diminuir a área, ela rapidamente ela vai romper. E para romper, já não precisa nem mais continuar aumentando a tensão. Para romper, simplesmente com a redução da tensão aplicada já é suficiente para que rompa. Então, quando chega na tensão última, então chegou na tensão última, a partir daí a peça começa a chegar no estado para ruptura. Então, a partir da tensão última, a peça começa a sofrer um fenômeno chamado estricção, no qual ela diminui a área. E a partir daí, ela rapidamente irá se romper. Ou seja, ela não precisa nem continuar aumentando a tensão, como no gráfico estava. Ela simplesmente, no diminuir da tensão, ela já acontece a ruptura. Então, é assim que esse é o gráfico de tensão, deformação para os materiais dúcteis, como o aço. Então, só relembrando, ele inicialmente nós aumentamos a carga, nós aumentamos a tensão, e ele quase que não deforma.
uma tensão chamada tensão de escoamento, no qual, a partir dessa tensão, você continuando aumentando a tensão ou a força aplicada, o material vai deformar de forma muito rápida. Então, assim, você percebe essa curva, esse trecho, você está aumentando a tensão de forma pequena, porém, há um grande aumento na deformação. Você vê no gráfico. Você saiu aqui de 0,02 para 0,2. Então, aqui aumenta muito a deformação num curto espaço de aumento de tensão. Então, o que é que acontece? Chega numa tensão chamada tensão última, e a partir dessa tensão última, no simplesmente diminuir a tensão ou a força aplicada, vai acontecer a ruptura, que é realmente romper a peça, né? Então, também é chamado de tensão de ruptura. Então, é isso que acontece, pessoal. Esse é o gráfico esse é o diagrama, né? O famoso diagrama tensão-deformação de um material dúctil. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam essa parte? Sim. Deixa eu descer aqui. Já existe um outro material dúctil, que é o alumínio. Ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele inicia igual ao... Deixa eu pegar aqui essa diferença. Aqui, vou ler para vocês. Pessoal, já o diagrama tensão-deformação da figura 2.15, essa daqui, é de um aço estrutural, mas, quer dizer, é a outra, né? É esse aqui. Podemos observar que o início do diagrama tensão-deformação do alumínio é diferente do aço estrutural, sendo que o alumínio não apresenta para as tensões um trecho horizontal, patamar de escoamento. Então, ele já vai subir diretamente, ele não tem aquela descida que tem no diagrama do aço estrutural. Veja bem, esse material apresenta um aumento de tensões não linear, até a tensão última. Então, ele vai aumentar diretamente até a tensão última. Com isso, não fica claro em que ponto do diagrama tem-se a tensão de escoamento. Ou seja, essa é a diferença. Você aumenta de forma linear até um certo ponto, porém, não está de forma clara no gráfico qual é a tensão de escoamento. No gráfico do aço estrutural, você vai ter um recuo aqui no início do escoamento. Então, no gráfico do aço estrutural, você chega na tensão de escoamento, você tem um recuo e depois você começa a subir novamente. O que acontece com o alumínio é diferente. Você não tem esse recuo, você continua subindo. Então, qual foi a maneira que foi feita para definir onde é que se encontra a tensão de escoamento? Vai ser a seguinte: convencionou-se chamar de tensão de escoamento aquela que se obtém traçando uma reta paralela ao trecho inicial do diagrama,
partindo do eixo da deformação específica igual a 0,2%. O que é que significa isso? Para você encontrar o ponto da tensão de escoamento, como esse gráfico ele só sobe, então, como foi convencionado? Pegar uma reta paralela a essa reta inicial. Todo material dúctil tem essa reta inicial, então você vê que pega uma reta paralela com início a 0,2%. Então, 0,2 é 0,002%. Então, a partir daqui, 0,002, né, milímetros. Então, o que é que acontece? A partir daqui, você traça uma reta paralela a essa reta inicial da deformação. Então, essa reta paralela vai até encontrar com a curva. Esse ponto de encontro entre a reta paralela e a curva é chamado a tensão de escoamento. Então, essa é a tensão de escoamento no caso do material alumínio. Então, você pega o desvio de 0,2%, ou seja, 0,002, traça uma reta paralela à reta inicial e encontra a tensão de escoamento. Aqui está uma fórmula, pessoal. O que é que diz essa fórmula aqui? Uma forma de especificar a ductilidade de um material é pelo alongamento percentual, ou seja, pela redução percentual de área. Assim, o alongamento percentual é definido conforme. Então, o alongamento da ruptura menos o comprimento de ruptura menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial vezes 100. Isso aqui é apenas uma porcentagem, pessoal. Isso aqui vai dizer simplesmente se o material vai ser mais dúctil ou não. Se ele vai vamos dizer assim, esticar mais ou não do que o outro para se romper. Do mesmo jeito, tem essa fórmula que já diz em relação à redução da área. Então, o material, quando está na estricção, ele não vai reduzir a área. Então, o que é que acontece? Você tem a área inicial, que era essa área daqui, e você tem a área final, que é essa área menor. Então, o que é que acontece aqui, nessa outra fórmula? Redução da área. Então, a área inicial menos a área reduzida, dividido pela área inicial, vai dar uma porcentagem. E aí vai dizer qual o percentual de redução que aconteceu na peça. Tá bem? Pessoal, diferentemente do material dúctil, o material frágil ele tem um diagrama mais simples, né? Então, aqui você tem tensão e deformação. Então, à medida que aumenta a tensão, não tem, no material frágil, ele não vai ter aquela tensão de escoamento, a tensão última, não. Ele já vai direto para a tensão de ruptura. Então, o que é que diz aqui? A maioria dos materiais frágeis possui uma tensão muito maior para os ensaios de compressão do que para os ensaios de tração. Deixa eu voltar aqui. Lê só esse texto. Os materiais frágeis não exibem a faixa de escoamento. Exemplo desses materiais frágeis são ferro fundido, vidro, pedra e concreto. Por exemplo, se você pegar uma peça de concreto e colocar naquela máquina lá que eu mostrei e fazer um teste de tração, ele vai romper de forma rápida. Ele é um material frágil. Então, a ruptura desses materiais ocorre de forma brusca, não ocorrendo estricção, rompendo-se em uma superfície perpendicular ao carregamento. Ou seja, se você for colocar um vidro ali, ele vai romper, ele não vai esticar para depois romper. Então, ele não é dúctil, ele é um material frágil. Então, à medida que você colocar e aumentar a tensão, o que vai acontecer é que ele vai se romper de forma rápida. Então, o gráfico de um material frágil é assim. Então, você aumenta a tensão e logo você chega na ruptura. A característica dos materiais frágeis é essa, que ele resiste mais à compressão do que à tração. Então, a maioria dos materiais frágeis possui uma tensão última muito maior para os ensaios de compressão do que para o ensaio de tração. Então, o concreto, por exemplo, para você romper ele com a tração é muito fácil, porém na compressão é muito difícil. E esse é um ensaio muito comum no curso de engenharia civil, né? Vocês, quando estudarem materiais mesmo de construção,
vocês vão estudar realmente qual a força que tem que ser aplicada numa peça de concreto para que ela se rompa. Pessoal, aqui tem um gráfico que diz as tensões verdadeiras e deformações específicas verdadeiras para o material dúctil. O que é que diz aqui? Pessoal, o material dúctil, deixa eu voltar para o gráfico aqui. O que é que acontece? Aqui é o material dúctil, aqui é o aço, né? Aquela peça de aço que a gente está vendo. Então, aumentou a tensão, chegou na tensão de escoamento, a partir daqui ele aumentou a deformação, chegou na tensão última, nesse trecho aqui, você não precisa nem aumentar a tensão, e você já chega no ponto de ruptura. O que é que acontece nesse trecho de estricção? Se você for ver, nesse trecho de estricção, acontece uma redução da área. Não é? Então, você está reduzindo a área. Quando você reduz a área da peça, deixa eu voltar para a fórmula. Quando você reduz a área, cadê? Aqui. Vou pegar aqui em cima. Aqui. Quando você reduz a área, você aumenta a tensão. A área é inversamente proporcional à tensão. Então, a fórmula de tensão sempre é essa. Tensão é força sobre área. Se você reduziu a área, você aumentou a tensão. Então, é isso que acontece. Então, se você reduziu a área aqui, você aumenta a tensão. Então, no gráfico, ele diminui no sentido aqui de que se você simplesmente soltar a peça, se você simplesmente soltar, você parar de aumentar a carga, quando diminuir, ele já vai romper logo. Mas o gráfico verdadeiro, o gráfico continuando o aumento de carga, o que é que acontece? Como aquela área está diminuindo, a tensão está aumentando. Então, ou seja, naquele ponto aqui que ele começaria a descer, ele tem que continuar subindo. Então, por isso que existe esse gráfico aqui de tensões verdadeiras. Porém, a gente utiliza aquele outro gráfico. Pessoal, para vocês entenderem aqui, vamos olhar essa questão aqui. Retomando o contexto de aprendizagem, estamos trabalhando no desenvolvimento do sistema de freio de um automóvel. Nessa fase do projeto, você deve analisar e calcular a deformação no cabo por meio de um ensaio de tração do material. Os dados do ensaio estão contidos na tabela. Então, ou seja, já foi feito o ensaio de tração no material e conseguiu esses dados do ensaio de tração. Então, aumentou a carga e ele anotou a deformação, né? Isso aqui foi dado através do ensaio de tração. O que é que acontece? O corpo de prova utilizado para esse ensaio tem um diâmetro de 3 milímetros e comprimento de 300 milímetros. Então, o que é que acontece? A peça vai ter um diâmetro de 3 milímetros e comprimento de 300 milímetros. Quando ele dá diâmetro, então a gente já consegue calcular a área, né? Então, se ele deu o diâmetro, a gente já consegue calcular a área do contato da peça. Lembrando que as especificações de projeto do cabo são diâmetro 3 milímetros, tensão última 750 MPa, aqui repetiu, tensão última, mas tensão última 750 MPa e coeficiente de segurança 10. Ou seja, relembrando a aula passada, aqui antes de iniciar o cálculo, você vai ter a área da peça, né? Tensão não é força sobre área, você já tem a área, porque ele deu o diâmetro. As forças você tem aqui, as forças que foram aplicadas. Você tem também
a tensão última e o coeficiente de segurança. Vocês lembram que a gente tem sempre a tensão última, e quando a gente trabalha com coeficiente de segurança, a gente vai trabalhar com a tensão admissível. Então, só de cara, se a gente tem uma tensão última de 750 MPa e a gente tem um coeficiente de segurança de 10, logo a tensão admissível é 75 MPa, não é? Que ela vai ser 10 vezes menor que a tensão última. Acho que isso vocês não têm mais dúvida. Esse já foi o assunto da nossa última aula, que caiu na prova. Tá bem, pessoal? Então, nós temos aqui tensão última igual a 750 MPa e coeficiente de segurança igual a 10. Logo, nós temos a tensão admissível de 75 MPa. Então, vamos lá. Com essas informações, vamos calcular as tensões e as deformações no material e plotar os resultados no diagrama. O que é que acontece? Tensão não é força sobre área. É possível calcular a área porque nós temos o diâmetro. Então, com o diâmetro, aqui ele transformou para raio. Com o diâmetro, você consegue calcular a área. Aqui no cálculo, deu 7,07 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Podemos obter a deformação específica a partir da razão entre a deformação apresentada na tabela e o comprimento do corpo de prova, que é 0,3 metros. Então, nós não temos aquela fórmula de deformação específica. O que era a deformação específica? Era a deformação dividida pelo comprimento. Então, nós temos na tabela aqui as deformações. Então, aqui nós temos as deformações para cada carga aplicada. Então, se a gente dividir essa deformação por aquele comprimento inicial, que é de 300 milímetros, ou 0,3 metros, então, o que é que acontece? Nós conseguimos obter a deformação específica. Então, com isso, nós conseguimos gerar uma nova tabela. Então, essa tabela aqui já é das tensões aplicadas, não é? Que é força sobre a área. Então, nós temos aqui na tabela que foi dada a força. Então, se a gente dividir sempre a força pela área, nós conseguimos as tensões. Então, nós temos aqui no gráfico agora, na tabela, ao invés de força, nós temos tensões. E ao invés da deformação em si, nós temos as deformações específicas, que é a deformação dividida pelo comprimento. Então, nós temos aqui agora na tabela tensões e nós temos as deformações específicas. Então, o que é que acontece? Como nós temos esses pontos aqui, nós podemos traçar um diagrama tensão-deformação. Então, cada pontinho desse aqui foi conseguido através dessa tabela. Então, fez-se um... Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Então, foi feito a tabela aqui de deformação, né? Deformação por tensão. Então, à medida que aumenta a tensão, você tem a deformação. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos a tensão e nós temos a deformação. Então, à medida que aumentou a tensão, você tem a deformação que foi causada na peça. O que é que acontece? Se você ligar todos esses pontos, cada pontinho desse aqui é um dado que você encontrou aqui na tabela. Então, quando você liga, você vai encontrar um diagrama nessa forma, que lembra muito bem aquele diagrama tensão-deformação do material dúctil, do aço. Vocês lembram? A tensão subia até chegar na tensão de escoamento, depois você sobe novamente. Você tem a tensão última e depois você tem a tensão de ruptura. Não é? Então, esses pontos aqui, esse ponto, o auge da curva, esse ponto último e esse daqui, que é onde inicia o escoamento, são as tensões que nos interessam. Então, nós temos aqui tensão de escoamento, você traz para cá, você consegue fazer uma regra de 3 para descobrir esse ponto. Não é? Então, você consegue fazer uma regra de 3 e consegue esse ponto. Você também tem esse ponto aqui, e se a gente for para o eixo, você também vai conseguir calcular a tensão última e a tensão de ruptura do mesmo jeito.
Então, é isso que acontece. Você formou o diagrama através dos dados. Então, analisando o diagrama, podemos verificar que se trata de um material dúctil, com tensão última de 749,80 e tensão de ruptura de 636,62. Por que esses dados? É simples, é só olhar aqui, ó. A tensão de ruptura é o último ponto. É essa daqui, ó, 636,62. Então, essa é a tensão de ruptura. A tensão última é a quarta última tensão, tá vendo? Você tem esse ponto, tem o penúltimo, o antepenúltimo, você tem esse. 749,8. Então, essa é a tensão última. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui tensão última e tensão de ruptura. Como a tensão admissível do projeto é de 75 MPa, que a gente viu lá em cima, devemos verificar qual a deformação específica para essa tensão. Ou seja, como essa tensão está na parte reta do gráfico e não consta na tabela, podemos obter a deformação específica para a tensão admissível interpolando os seguintes dados. O que é que acontece? A tensão admissível do projeto foi dado lá em cima, que eu falei com vocês. Nós temos aqui a tensão última e nós temos o coeficiente de segurança, então a gente tem a tensão admissível, que é só dividir 750 por 10. 75 MPa. Se você for ver no gráfico, aonde está o ponto 75 MPa, você tem aqui de 0 para 100, e você vai encontrar aonde está 75 MPa. E o que é que acontece? A gente precisa saber qual a deformação que vai acontecer na peça quando estiver com 75 MPa. Como é que a gente faz isso? Se a gente for vir para a tabela, a gente pode fazer uma regra de 3. O que é que acontece? Quando a tensão estava 56,59, houve essa deformação. Quando a tensão estava 84,88, houve essa deformação. Então, a tensão de 75 MPa, ela está entre esse ponto e esse ponto. Então, ela vai estar no meio. Ela vai ser maior que essa deformação e menor que essa. E como é que a gente faz isso? Fazendo essa regra de 3 aqui. Aqui nós temos aqueles pontos. Quando a tensão foi 56,59, nós tivemos essa deformação. Quando a tensão foi 84,88, nós tivemos essa outra deformação. Então, como é que a gente faz essa regra de 3 para encontrar esse valor de x? Você pode colocar assim. Essa deformação de baixo, 0,00013 menos x, dividido pela deformação total dessa 0,003 menos a de cima, vai ser igual do mesmo jeito a 84,88 menos 75, dividido por 84,88 menos 59,59. Isso aqui, pessoal, é uma regra de 3. Se vocês fizerem um triângulo, vocês vão conseguir achar esse valor. Então, assim, quando estava com 56,59, nós tivemos essa deformação. Quando estava com 84,88, nós tivemos essa deformação. 75, como está no meio deles, também a deformação vai estar no meio dessas deformações. Então, é essa regra de 3 que diz, né, que a diferença desse último menos o do meio vai ser igual à deformação do último menos a do meio. A tensão última menos essa primeira também vai ser igual à deformação última menos a primeira. Então, é isso que é feito aqui, né, nessa conta. Com isso, nós achamos a deformação específica, né, que é esse Ezinho aqui. Porém, a deformação mesmo que foi causada na peça, você encontra pela multiplicação do Ezinho, do epsilon menor, vezes o comprimento. Então, nós temos essa deformação específica, vezes o comprimento, nós temos agora a deformação mesmo que teve na peça. Ou seja, resumindo, após a realização do ensaio, podemos concluir que o cabo utilizado é um material dúctil, através do diagrama, nós concluímos isso, e terá uma deformação de 0,00125 metro por metro para a tensão admissível no projeto, que é essa daqui. Então, pessoal, vocês entenderam essa
esse assunto, eu peço para que vocês possam assistir esse vídeo novamente, assistam com calma e façam as questões. Vocês vão observar que as questões não são difíceis, né? E eu peço para que vocês respondam essas 3 questões até na aula que vem e me enviem até o horário da aula. Então, nós temos aqui primeira, segunda e terceira questão dessa unidade. São questões simples. Vocês vão ver que foi exatamente isso que eu conversei com vocês aqui. Essa unidade é uma unidade basicamente teórica, né, mas de extrema importância. Tá bem, pessoal? Vocês tiveram alguma dúvida a respeito da aula? Me deem um retorno, pessoal, por favor. Não, professor, eu não tive dúvida não. Tá bom, tá bacana. Eu só li pouco, mas dá pra... Vou terminar a ler mais e fazer as questões aí que o senhor pediu. Aí no caso é a seção 2.2, né? Isso, seção 2.2, viu? Então, pessoal, façam a atividade, viu? Deem uma lida. Esse é um assunto teórico, é praticamente teórico, mas de extrema importância, viu? Principalmente nesse gráfico aqui, que é um gráfico que vocês vão utilizar bastante, né? Dos 2 cursos de Engenharia Elétrica e Civil. Então, estudem bastante esse gráfico do diagrama tensão-deformação de um material dúctil, tá bem? E qualquer dúvida, vocês podem continuar tirando comigo. Tá bem, pessoal? Vai desculpando o probleminha inicial da aula. Isso acontece, né? Mas a gente tá junto aí para poder tá fazendo o possível para vocês aqui. Tá bom? Eu queria só deixar um recado aí. Se Pode tiver falar. alguém aí, tiver algum aluno aí que já fez esse livro, me manda o endereço, por favor, no privado, por gentileza, para mim. Eu quero ver se eu consigo imprimir ele. Ele e o de resistência dos materiais, por gentileza. Tarcísio tem o Aí. contato da moça, Cleiben. Tá bom, eu entro em contato com ele, então. Obrigado, mestre. Tá bem, pessoal? Então, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Pronto. Então, pessoal, então muito obrigado, viu? Eu estarei à disposição. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá bem? Os exercícios é da página 85, né, professor, do livro? Deixa eu só confirmar aqui. Envia para o senhor em PDF por e-mail ou WhatsApp? Pode ser por e-mail, pessoal. Viu? Façam igual fizeram na prova, porque para mim fica melhor para organizar. Por e-mail. Tá bem? Professor, aquela segunda lista de exercício que a gente enviou não foi corrigida ainda não, né? Isso, aquela segunda última. ainda não. Viu? Ok. Mas tá comigo já para corrigir junto com a outra. Ok, obrigado. Tá bem? Tranquilo. Pronto. Então valeu, pessoal. Uma boa noite. Qualquer coisa estou à disposição.